por esta semana maravilhosa que Ele nos concedeu e pelas grandes bênçãos que Ele nos deu durante essa semana. Agradecemos ao Senhor. A irmã Silene telefonou pedindo oração pela família, vamos orar. E eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. A irmã Carla também fez aquela cirurgia, que Deus possa continuar abençoando. E todos os nossos irmãos, o pastor André também já está se recuperando bem, com a graça de Deus, já vai começar a fisioterapia e vamos orando uns pelos outros para que Deus possa continuar nos abençoando, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão debaixo de alguma preocupação, alguma dor, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar, possa mover em nosso meio. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui viemos para cultuar o Teu nome. Aqui estão vários irmãos, ó Pai, alguns que nos visitam nesta noite e alguns que veio para participar desta adoração na Tua presença. E aqueles que estão em casa, que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando da enfermidade, da cirurgia, Pai querido, venha abençoar, venha derramar a Tua graça, venha derramar a Tua bênção. Em nome de Jesus nós te imploramos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos no Teu santo e glorioso nome, ajuda-nos fortalecendo, derramando a Tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ó Trindade Suprema, ó Trindade Suprema, nós aguardamos em Ti, meu Deus, a cura, a libertação, Senhor. Ah, Senhor, nós te agradecemos, nós te glorificamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, este culto desta noite, em que queremos te adorar e te louvar na beleza da Tua santidade, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Lídia para ler um texto junto com a igreja. Um texto bíblico. Não? Quer que abra a Bíblia? Não? Ah, então não faz mal. Graças a Deus que aqui tem. É só dizer o versículo. É só dizer o texto que a senhora pensa em ler. Também, mas está aqui. No livro de Abacuque. Amém. Há Bíblias que não têm, se calhar a do pastor não tem. Eu acho que a minha não tem. Também não tenho. A Adriana está afiada, já encontrou.
finalmente a do pastor tem. Amém. Abacuque, no capítulo 3. Glória a Deus. Estes versos são muito conhecidos, Amém, Jesus. mas a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Amém. Abacuque 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória Só a estes Jesus. versículos. Amém, Jesus. Graças a O Deus. profeta Abacuque, Glória aqui, a Deus. ele, com a fé que tinha, ele clamava ao Senhor e dizia ao Senhor, ainda que falte tudo, ele não se esquece que o Senhor é Senhor. Amém, E que nós, no meio da tribulação, dos problemas, das dificuldades, não nos esqueçamos que o Senhor é Senhor de tudo. Ele é o Deus quando tudo corre bem, mas também é o Deus quando as coisas correm menos bem. Que possamos estar firmes na sua palavra, que a cada dia nós nos possamos arraigar, que o Senhor está conosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos? Ainda que tudo vai mal, mas Deus conosco, tudo está bem para a glória do nome do Senhor. Eu agradeço a Deus porque o Senhor está no meio de nós e Ele tudo irá fazer. Confia nele, crê nele, toma posse da sua palavra, porque agindo Ele, ninguém pode impedir, irmãos. É a ação de Deus, é o mover de Deus. E se você veio aqui nesta noite buscar uma bênção, confia, acredita e toma posse, porque você vai levar ela em nome de Jesus. Vamos ouvir então o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Queria deixar-vos 3 versículos que estão em Atos 15, versículo 16, 17, 18, que diz: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas minas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. A adoração antigamente era baseada em sacrifício de animais. Davi introduziu uma coisa nova quando da Arca da Aliança, que foi o louvor. E então a arca era rodeada de turnos de 24 horas, 7 dias por semana, em volta da arca, adorando o Senhor, dizendo que Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor, creio que está a viver momentos em que Ele sente saudade desse louvor, sente saudade dessa adoração. Não desta igreja de uma estrutura física, de um prédio muito bonito, mas do interior, do espírito que Davi tinha naquele momento. Deus quer restaurar em nós essa adoração, Deus quer restaurar em nós o que movia o coração de Davi, um homem louco por Jesus, um homem fascinado por Deus, como todos nós, que também caiu, que também sofreu, mas ele era um coração sobretudo adorador. Que esta noite nós possamos
ir aos pés do Senhor com este interesse genuíno, com este coração quebrantado, com o desejo do Senhor ver aqui essa igreja que Ele procura restaurar, essa igreja que adora com o coração no sítio certo, não só porque nos reunimos aqui, mas porque Ele merece ser adorado, tal como nós já ouvimos hoje. Quer floresça a figueira ou não, quer Ele diga sim ou não, Ele continua a ser Deus. Portanto, que nós o possamos adorar com essa certeza que Ele é Deus. E é Deus que nos permite estar aqui, em meio à dor, em meio às vezes a muita coisa que se passou toda a semana, mas ainda assim Ele tem-nos restaurado, Ele tem-nos livrado. Às vezes nem damos contas dos livramentos que nós temos. Por isso que nós possamos adorar e que nós possamos chamar este Espírito de Deus para o nosso meio, essa presença que enche as nossas vidas. Espírito, alma e corpo, afeto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, deixe fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, deixe fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede, a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, deixe fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia, Jesus. Vem, Espírito Santo, a casa é tua. Inunda este lugar com a tua presença. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mas vazio de mim, mas vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Esta casa é tua, Espírito Santo. Esta casa é tua, Espírito Santo. Vem consolar, vem sarar, vem transformar, vem quebrantar. Vem fazer como tu queres, Senhor. Restaura os nossos corações, Senhor, e leva a nossa adoração para ti, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, dos cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Vem, Espírito, em
queremos te adorar, Senhor. Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo, prostrado aos seus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti
Jesus. Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós temos que te ouvir, Senhor. Tal como diz este hino, se nós não te ouvimos, nós morremos, perecemos. Mas se ouvirmos a tua voz, nós vivemos e prosperamos. É esse tempo que nós vivemos, Senhor, em que as dores lá se vão agudizando. O tempo em cada contração é cada vez menor. Por isso nós temos que ouvir a tua voz e calar todas as outras, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos avise, nos elucida a fazer isso, Senhor. Não importa tudo o que está ao nosso lado, Senhor. Nós só queremos ouvir a tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes.
Deus. Fala agora, Senhor. Usa quem vai pregar, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Que a tua voz seja audível neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. A sua voz é tudo. Abra o seu coração nesta noite para ouvir a voz de Deus. Ele está aqui para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela tua presença aqui neste lugar. E te agradeço por cada irmão que se encontra aqui neste lugar. Pai, os abençoa, os guarda e proteja, em nome de Jesus. Se há alguém nesta noite que deseja dar um testemunho ou falar alguma coisa daquilo que Deus tem feito na sua vida, tenha a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, estava no canto sentindo a presença de Deus. Irmão, sabe que Deus está aqui nesta noite. E se nós quisermos uma bênção de Deus, nós não podemos olhar para a vida de um ou de outro. Nós temos que ligar no Espírito, irmão, no céu, para Deus falar do nosso coração. Aleluia. Irmão, eu contei uma bênção que Deus me deu quando eu estava no Brasil, irmão, em agosto. Eu cheguei no Brasil, estava na casa da minha mãe, fui para a casa dela. E chegando num certo dia à noite, numa terça-feira, eu comecei a sentir muita dor na minha coluna. E não conseguia ficar em pé, e com muita dor, e deitei na cama. E aí a Carla, né, minha esposa, começou a fazer massagem, eu acabei dormindo. E no outro dia nós ia num culto à tarde, que era a tarde da bênção. A gente não conhecia uma mulher que a gente sempre conversa com ela, e nós fomos conhecer. E fomos nesse culto. E eu estava melhor no dia, e fui, que era só eu que tinha que conduzir, fomos para o culto. E quando nós estava a acabar o culto, e ela apresentou, ela tinha falado que nós tínhamos chegado de Portugal, lá no Brasil, que nós morava aqui, e o senhor veio falar. Falou assim: olha, o português, vem aqui que a sua bênção está aqui. Que Deus vai te dar a sua bênção. Quando ele mandou eu estender a mão, ele falou: olha, Deus está te dando a sua bênção. Porque Deus me mostrava você engessado da coluna para baixo. E Deus está te dando livramento, Deus está cortando na sua vida. Não importa onde que nós estamos, irmão, mas se nós estiver com o pensamento ligado no céu, ligado no trono da graça de Deus, Deus vai derramar a bênção sobre as nossas vidas. Porque nós, irmão, estamos no momento de ser usado por Deus, e Deus nos dá a bênção que nós tanto quer, tanto material, tanto espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas, irmão, Deus vai acrescentar na nossa vida. Eu tenho falado aqui que Deus tem me abençoado muito na minha vida, mas Deus sabe o meu coração, irmão. Deus sabe que eu tenho passado luta, tenho passado provações, mas Deus sabe que o meu coração é servir a Ele em espírito e em verdade. Não importa o que eu passar, eu quero continuar servindo. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, que Deus tem uma obra na minha vida e Ele vai realizar. Aleluia, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus, por mais esta vitória alcançada em nome de Jesus. Há mais alguém, irmãos?
Amém. Paz do Senhor. Bem, eu venho aqui contar um testemunho que já contei aqui, se eu não me engano, na quinta-feira e no culto de jovens. Glória a Deus. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi em setembro. Glória a Deus. Quem me conhece sabe que eu gosto de motas e eu vi uma moto num bom valor. Gostei da moto, fomos buscar a moto, porém tive que pedir ao pastor, claro, porém não tínhamos carrinha. Ou seja, tivemos que pedir uma carrinha emprestada a um tio meu. E é raro, uma carrinha de mecânico sempre tem ferramenta, macaco, tudo para, se acontecer alguma coisa, nós conseguirmos consertar em qualquer lado. Até aí tudo bem. Fomos buscar a carrinha à Açor, fizemos a viagem, tudo correu bem. Na volta nem a 50 km de onde nós fomos buscar a moto, no meio do nada, arrebentou um pneu. O meu tio, no caso, deu-nos a chave de rodas, todo o tipo de ferramenta, deu-nos a roda suplente, mas só vimos lá que faltava-nos um macaco para levantar a carrinha. E pá, uma carrinha deles nós não conseguimos levantar, né? A carrinha, aconteceu isso, eu saí, fiquei logo meio nervoso, calor, não havia nada, aquilo era só terreno para um lado e terreno para o outro, tudo seco, não havia nada mesmo, aquilo parece que estava no deserto. Havia lá uma cerca, tinha lá tábuas e pá, eu estava nervoso, eu disse, pá, vou saltar esta cerca, pá, tenho que arranjar alguma coisa, um ferro, alguma coisa, mano, estava nervoso, eu queria arranjar uma solução. E ele, pá, tu não podes ir para aí, isso é propriedade privada, não faças nada, está quieto, está na mão de Deus, deixa estar. Ele, bem tranquilo, ainda se meteu à sombra, bem tranquilo. Ele sentou-se à sombra, eu, não vou ficar aqui à sombra, não, vou ter que arranjar eu vou ter que arranjar uma solução. E uma coisa, quando acontece, já aconteceu para aí umas 5 ou 6 vezes isto, com carros, e quando acontece é sempre com fome e com sede, sempre, não sei porquê, sempre. E eu, ainda não comi, ainda não bebi, você aí sentado na sombra, eu aqui todo nervoso, e você, deixa estar, está na mão de Deus, eu estou tranquilo. Eu, não vou ficar tranquilo, está bem que está na mão de Deus, mas eu, não estou tranquilo. Eu não, agora não. É um time no meio da estrada a pedir a que parassem, nada. Eu, olha, acabei por desistir também, olha, não vai, olha. Na hora que eu estou a virar costas, passa um carro e para. Eu, não é essa. Não sei se parou por minha causa, não sei, mas eu fui correr, cheguei lá, pedi-me emprestar um macaco, se faz favor, que nós ficámos ali, arrebenta-nos o pneu, não temos macaco. O senhor, tranquilo, temos um macaco. Fizemos aquilo, levantámos o carro, metemos o pneu, tranquilo, devolvemos o macaco. Resumidamente, aquilo demorou nem 10 minutos. Ou seja, um problema que poderia demorar 1, 2 horas, porque estávamos no meio do nada, aquilo era interior, não havia nada. Resolvemos uma situação que era difícil resolver naquele local em 10 minutos. E foi o que ele disse, é confiar em Deus, que tudo vem chegar nas nossas mãos. Era isso. Graças a Deus. Eu fico muito feliz e muito grato a Deus, irmãos, porque nós precisamos testemunhar, que é muito fácil nós falarmos, não é? Falarmos que Deus cura, que Deus abençoa, que Deus age, não é? Que Deus faz, mas ao longo desses anos que tenho tido esses miúdos à minha volta, eles não se esquecem daquilo que Deus tem feito, não é? E aquilo que Deus vai fazendo, não é? Eu me lembro também aqui de uma tromba d'água
que caiu aqui em frente, quase ali a estação, os bombeiros. E nós ficamos ali com a carrinha parada. Eu tenho uma carrinha de caixa aberta. E a carrinha ficou ali parada. E aquilo ficou tudo alagado. E ele disse para mim assim: nós podemos avançar. Eu falei: ué, se você disse que nós podemos avançar, vamos avançar. E eu avancei. Eu estou junto com eles em tudo, não é? E aí avancei. E aí ficou parado. Ele falou: não tinha dado conta que era tanta água. Eu falei: nem eu. Aí ficamos ali, parados. Veio um outro carro do nosso lado, um Audi, novo, também parou ali junto conosco. E aí ele disse: não, eu vou descer e vou arranjar uma corda ali para a gente arrancar. Eu falei: fica tranquilo, não se preocupe. Mas por que, pastor? Quem é que vai tirar nós daqui? Eu falei: Deus está no assunto, Deus cuida. Irmãos, Deus cuida dos mínimos detalhes. Deus é tão maravilhoso que basta você confiar e tomar posse. É necessário nós tomarmos posse. E eu fiquei quietinho ali. E ele disse: mas o senhor está tão tranquilo. Eu falei: o que adianta eu ficar nervoso? Olha, o motor encheu d'água. A água quase que chegou lá dentro da carrinha. Eu disse: rapaz, descansa em Deus, meu filho. É o Senhor que cuida de tudo. Nós estamos na mão dele. Olha, telefonei. Um irmão daqui da igreja disse: não, pastor, eu já vou aí para te ajudar. Eu falei: tá bem. E eu sentado fiquei. Daí a pouco chega uma carrinha também, e o senhor desceu da carrinha e veio logo em minha direção e disse: o senhor quer que eu tire o senhor daí? Eu falei: eu agradeço. Eu falei: então eu vou descer para amarrar a corda. Não, o senhor fica quietinho aí que eu vou tirar a carrinha. Irmãos, ele amarrou a corda, ele ensopou todo de água, amarrou na carrinha dele, amarrou na nossa, arrastou aquilo, pôs lá num canto. Nós telefonávamos para o mecânico e o mecânico não dizia nada. Tornava a telefonar, nada. Eu falei: graças a Deus. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. Tá demais? Agradeça a Deus. Tá de menos? Agradeça a Deus. E eu disse: não se preocupe, nós vamos levar para o mecânico, deixa lá na porta da oficina, amanhã de manhã eu vou lá. Aí o homem do reboque disse: o senhor pode esquecer, isso é um motor novo, está cheio d'água, isso não dá para nada, isso não resolve nada. Está na mão de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir, irmãos. Eu tenho a certeza e a convicção disso. A ação de Deus, ela é maravilhosa. Nós é que somos incrédulos. A incredulidade na nossa vida é um perigo. É um perigo. Porque nós dizemos: eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Na hora da dificuldade, não, espera aí um bocadinho, não é bem assim. Eu até nem tenho certeza mesmo se é assim que Deus faz. Não, irmão, nós temos que ter a convicção, a certeza. Cheguei lá no outro dia no mecânico, o mecânico disse assim: isso é um motor novo. Falei: que nada, rapaz, descansa em Deus. Mas o senhor está tranquilo com isso? O motor cheio d'água e o senhor ainda diz isso, descansa em Deus? Eu falei: eu estou descansado. Ô irmão, para a honra e glória do nome do Senhor, ele tirou o óleo, secou o que tinha que secar com compressor,
meteu óleo novo, meteu filtro novo, e para a glória de Deus, a carrinha está a andar em nome de Jesus. O que é isso? É Deus, é a ação de Deus, é a mão de Deus. O que é preciso para termos as bênçãos de Deus? É confiar, é termos fé, é depositarmos fé em Cristo Jesus, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer, porque é para a honra e glória do nome dEle. Vamos então ouvir o pastor Josivan. Vai ser daqui uns 20 anos eu já consigo falar o nome do senhor, pastor. Vamos ouvir então a palavra de Deus com o pastor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Só, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, né? Podemos estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isso é tão importante para nós. Eu sinto tanta alegria no meu coração. Eu não sei se vocês sentem também. Acredito que sentem, né? Porque quem serve a Deus, né, não tem como sentir. Né? Está na casa do Senhor, lugar de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Tem 3 dias da semana que para mim é muito importante. Terça-feira, quinta-feira e sábado. Eu acredito que eu estou aqui faz mais de 3 meses. Eu me lembro que eu faltei uma quinta-feira nesses 3 meses. Uma quinta-feira e um sábado, porque eu tive que ir lá para o Algarve. Então não teve como eu estar aqui. Mas mesmo assim, eu quero dizer para você com toda a sinceridade do meu coração. O meu coração doeu. Eu senti um calor muito forte no meu coração, porque eu sabia que eu não ia poder estar aqui. E não era porque era aqui, porque se eu estivesse congregando em outro lugar, seria a mesma coisa. Porque o que eu senti foi o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Aí o pastor dando a oportunidade ali para os irmãos contar um testemunho, eu falei, eita, o tempo é pouco, né, para dar testemunho, porque eu acredito que os irmãos têm muita coisa para contar. Aleluia. Mas eu estava sentado ali, eu vi que os irmãos não queriam se levantar para contar o testemunho. Eu falei, Jesus amado, Deus precisa fazer alguma coisa na nossa vida para nós ter o que contar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Deus faz tanta coisa todo dia que se a gente fosse contar, não dava tempo. É muita coisa. A gente só precisa, sabe o quê? Raciocinar. O que foi que Deus fez hoje? Eu estou falando hoje porque hoje é sábado. Eu não posso falar o que Deus fez sexta-feira ou quinta-feira. Porque o que está para trás passou. Mas se você não contou, aleluia. Glória a Deus. Contem. Deus se sente muito feliz e alegre. E muitos irmãos também, ouvindo o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu vou fazer uma oração antes da gente começar a ler essa mensagem aqui, tá bom? Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, amado e eterno Salvador, eu te peço, Senhor, autorização, meu Deus, Pai querido e amado, para ministrar nesta noite a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, meu Pai, que venha falar, mas que seja o Senhor, meu Deus, venha falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, através da Tua palavra. Amém. Abra vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Versículo número 17. Glória a Deus. Marcos 10. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão procurando ainda, mas pode entrar na tela ali.
Aleluia. Marcos 10, versículo 17 em diante. Aleluia. Eu vou ler para adiantar aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunha, não fraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondeu-lhe, disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Qual difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filho, qual difícil para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Amém? Para por aqui. E outra palavra vai falar bem assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, está em Mateus, do que um rico entrar no reino de Deus. É porque cada livro tem uma história diferente. Glória a Deus. Preste bem atenção nesta palavra, porque eu vou fazer uma pergunta no final dela, se eu me lembrar. Ok? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos diante de uma mensagem aqui nesta noite. Aleluia. Que fala de um homem rico. Mas em outro livro vai falar de um jovem rico. Preste bem atenção que Jesus ia no caminho, ou Jesus estava no caminho, e ele veio ao encontro. E o que ele fez? Acredito que ele sabia, porque Jesus aqui nessa passagem já tinha mais ou menos aproximadamente 2 anos de ministério. Então, Jesus era fama. Jesus era conhecido pelos milagres que ele fazia, que eram realizados, né? E a fama era grande de Jesus. Então, com toda certeza, como era muito grande o Oriente Médio, acho que Jesus teve mais ou menos 240 cidades naquela região, mas ele não conseguiu andar todas elas. Mas acredito que aonde Jesus ali estava, ele também conhecia muito bem quem era a pessoa de Jesus. E ali ele corre aos pés do Senhor e se prostra diante dele. E faz todas essas perguntas que nós acabamos de ler. Que nós acabamos de ouvir. Glória a Deus. Então ali ele fala: "Ô mestre, ô bom mestre". E Jesus se alegrou em ouvir. Já pensou você chegando diante de Jesus falando: "Nossa, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom". Porque realmente ele era mesmo. Ele tinha compaixão. Ele sabia o que ia fazer. E por todo aquele povo, não existia acepção de pessoa para Jesus. Nem cor, nem raça, nem nada.
apesar que os judeus achavam que era só meu, só para mim, só para nós. Mas não aquele, outro. Outro. Então Jesus se alegra tanto com esse jovem, ou com esse homem, não importa a idade. O que importa foi o que ele disse. O que importa foi a pergunta que Jesus fez para ele. Tu conheces os mandamentos? E Jesus falou 6 mandamentos dos 10. Ele não falou os 10 mandamentos, falou 6 passagens dos 10 mandamentos. E ali ele disse: Senhor, desde a minha juventude, ou desde a minha adolescência, eu tenho guardado. Já pensou se Jesus fizesse essa pergunta para você ou para mim? E eu tivesse a capacidade de dizer: Senhor, tudo isso eu guardei. Você dizer para ele: Senhor, tudo isso eu guardei. Meu Deus, ele ia se alegrar demais. Porque ele sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Porque o nosso papel é guardar os mandamentos. Se a gente se lembrar de Moisés, a gente vê a ira de Moisés com as pedras dos mandamentos na mão. 40 dias no monte, conversando com Deus, escrevendo os mandamentos. Quando ele chega diante do povo dele, que ele vê aquela cena, ele pega aquela pedra e joga no chão. Destrói todos os mandamentos que estavam escritos na pedra de 40 dias que estava com Deus. Olha a ira que Moisés ficou. Jesus amado. Eu peguei esse folheto bem ali. Ali esse folheto está escrito aqui: os 2 caminhos. Eu vou ler isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem desses 2 caminhos está aqui nessa leitura que eu acabei de ler, Marcos, capítulo 10, até o versículo que eu fui. Vocês vão prestar bem atenção que está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está escrito assim: a vida é feita de decisões que tomamos. Temos a liberdade de escolher o que queremos. Qual caminho seguiremos? Em que acreditaremos? Aleluia. Glória a Deus. São decisões importantes a serem tomadas. A Bíblia diz que existe 2 caminhos. Um leva ao céu. O outro leva ao inferno. É pesado? É pesado? Falar uma palavra dessa? Por que nós ouvimos tanto a palavra de Deus? É para que a gente possamos guardar sempre a palavra do Senhor. Em todo momento Deus está falando conosco, dizendo assim: olha, se alerta. Olha, eu estou voltando. Olha, se prepara. Porque ele virá como um ladrão. Ele não vai avisar a hora nem o dia. Tem muita gente que pensa: hoje eu não estou bem, mas amanhã eu me conserto com Deus. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou pedir perdão. Aleluia. Olha como Deus é bom. A Bíblia diz que existe 2 caminhos, leva o céu, outro leva ao inferno. E para um desses, aleluia, o céu e o inferno. E para um deles nós iremos depois desta vida. Depois que nós morrer, para um desses 2 lugares nós vamos. Eu ou qualquer um de nós. Olha a próxima resposta. Tudo depende apenas de uma decisão muito importante a ser tomada. Tudo depende de uma decisão muito importante a ser tomada. Olha quantos anos eu tenho.
Olha quantos anos você tem. Olha quantas escolhas você já fez. Olha quanto erro você já cometeu. Nós cometemos. É verdade ou não? Ou nós somos perfeitos? Ou nós só acerta? Ou nós não erra? Aleluia! Então, nós ouvimos vários louvores aqui, é que eu não consigo, só tem que escrever num papel, mas eu estou ali ouvindo cada um deles. E quem está neste caminho, ouve a voz de Deus. Se não tiver neste caminho, não vai ouvir a voz do Senhor. Eu estava ouvindo o último louvor, mas teve um antes que foi mais importante, mas todos eles são. Mas esse último aqui, o último que foi louvado. Se eu perguntasse aqui, alguém sabia? Menos os músicos. Será que alguém sabia? Quando você está neste caminho aqui, você ouve a voz de Deus. Você só não ouve, você sente a presença do Pai ao teu lado. O Espírito Santo foi enviado para que você não ficasse só. No momento da tristeza, da alegria, o que você estiver passando, ele fala: filho, eu estou contigo. Eu estou com você, não fique triste. Mas só vai ouvir essa voz quem estiver nesse caminho, obedecendo esses mandamentos. Esse caminho estreito aqui, ele leva o caminho estreito. Aqui a palavra não cheguei nela ainda. Aqui está escrito assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos hão que a encontre. Mas os que encontram, os que escolheu esse caminho estreito, apertado, esses ouvem a voz do Senhor. Mas se não tiver nesse caminho aqui, não ouve, não sente. Não sente. Eu fico muito alegre. Nós aqui participamos de várias aulas na quinta-feira. Mas uma das aulas mais importantes foi a de quinta-feira atrasada e a de quinta-feira passada. E tudo tem a ver com essa mensagem. E eu vou explicar por quê. Nós estudamos aqui sobre uma trindade humana: corpo, alma e espírito. E dentro desse corpo meu e seu, existe uma alma e um espírito que está neste caminho, querendo e fazendo por onde chegar no céu. E para ouvir a voz do Senhor, esse espírito precisa estar atento nesse corpo. Porque a única comunicação que tem com Deus, através de Deus e o homem, é esse espírito que tem dentro do homem. E nós precisamos aprender a respeito disso: corpo, alma e espírito. É muito simples saber que o corpo físico, ele volta para o pó, porque do pó ele veio. A alma, ela guarda. O espírito volta para Deus que deu. É assim que está escrito. Se for ver em Eclesiastes, você vai ver. Escrito dessa forma. Mas quando nós estamos aqui, nós não podemos falar muito sobre isso, senão nós vamos tomar o tempo da aula. Senão não tem como dar aula. Foi tanto que quinta-feira atrasada nós falamos muito e não teve como finalizar ela. Aleluia. Mas é um assunto que nós precisamos aprender. Por que precisamos aprender? Porque como que nós vamos saber se estamos fazendo certo ou estamos fazendo errado? Glória a Deus. Então, o nosso foco é a vida eterna.
Esse caminho estreito e apertado, onde poucos a encontram, ele conduz à vida eterna. E esse caminho tem muita dificuldade para aqueles que não aprendem, mas para aqueles que aprendem a palavra de Deus, há uma grande facilidade. Há uma grande facilidade, porque assim como o pastor muito fala aqui, que ele nem se preocupa com o que está acontecendo, não se preocupe comigo, porque eu estou muito bem. Eu me sinto tão bem servir a Deus, não vejo dificuldade. Eu não vejo problema. Não vejo. É como se as coisas fossem muito fácil. Por quê? Primeiramente colocamos Deus nos nossos problemas. Porque os problemas não podemos resolver, mas Deus, Ele pode. É só entregar nas mãos do Senhor. Senhor, cuida de mim. É a mesma coisa de pegar o teu filho e colocar, e ele está dando muito trabalho. Senhor, já não aguento mais. Está nas tuas mãos. Mas daqui a pouco você esquece, colocou na mão de Deus, aí você entra e está querendo tirar da mão de Deus. Aí não dá certo. Termina esquecendo. Então, dentro de nós existe duas brigas. Dois problemas. A alma, ela quer uma coisa. Mas o espírito quer outra. E nós precisamos colocar ordem e decência na casa, no corpo. Não vamos deixar nossa alma querer levar para o lado carnal. Mas sim, para o lado positivo, não para o lado negativo. E nós só conseguimos fazer isso orando, pedindo ao Senhor capacidade. Senhor, me fortalece, me capacita, que eu seja forte, não caia na fraqueza. Porque o adversário conhece os teus pontos fracos e está tentando o tempo todo. O tempo todo. É a mesma coisa de você ter dois amigos. É só um exemplo, tá? Você que trabalha, ou você que estuda, você que ainda é jovem. Você tem duas amigas ou dois amigos. E eles vão te dar num assunto, você faz uma pergunta, cada um dá uma resposta. E muitas das vezes você vai escolher a resposta errada. A mesma coisa é a alma e o espírito. Você está num destino, num caminho, existe dois caminhos. Um quer puxar para esse, o outro quer puxar para aquele. Não, esse não é bom. Vamos para cá. É por isso que tem dois pensamentos dentro do homem, dentro da mulher. Um quer uma coisa, outro quer outra. É a mesma coisa de tentar fazer um ato ilícito. É dois pensamentos. Um quer fazer e o outro não quer fazer. A tua alma puxa para esse lado, mas o espírito não aceita. Mas só acontece isso se você tiver com Deus. Se você tiver em oração. Se você tiver buscando. Porque se você não tiver, o espírito não vai fazer nada. A alma vai tomar conta. Ela vai tomar conta do teu corpo. Vai tomar conta de você. E você vai puxar só para o lado do erro. Aí você escuta dois amigos ou duas amigas. Vamos supor, uma fala uma coisa, outra, você é boba. Faz isso. Um está agindo pela alma, outro está agindo pelo espírito. E muitas vezes você escolhe o lado errado. Mas se você estiver bem com Deus, você vai na melhor oportunidade. Não, eu achei melhor escolher o outro. Por quê? Porque você está bem com Deus. Deus está falando com você. O Espírito Santo está te alertando. O Espírito Santo está falando para que você não erre, para que você não tome o destino errado, a direção errada. É por isso que orar é bom. É a única maneira de alimentar a alma e o espírito. É a única maneira. Não tem outra coisa. Quem alimenta o corpo físico é a alimentação. Mas a alma e o espírito é só oração. Você põe em atividade o teu espírito que se comunica com o Pai. Glória a Deus. E nesse assunto, todos esqueci até aqui, da mensagem aqui. Mas isso aqui é muito importante. Nesse caminho estreito há
honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunha. Aleluia. Não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o serva, não cobiçar o servo, não cobiçar o boi, nada do teu próximo, nada. Se a tua mente anda assim, você está bem com Deus. Agora, no mau caminho há mentira, cobiça, inveja, roubo, prostituição, adultério. Isso é quem está no caminho largo. Nunca vai ouvir a voz de Deus. Nunca vai ouvir a voz do Senhor. Está considerando o espírito morto. É considerado um espírito morto. Um espírito sem ação. Isso é a palavra de Deus, eu não estou inventando. Está dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, o que faltava na vida do jovem rico? Eu falei que ia fazer uma pergunta. O que faltava para o jovem rico? O que faltava para ele? Aleluia. Um homem que se prostrou, um jovem ou um homem se prostrou diante do Senhor, e o Senhor fez uma pergunta para ele. E ele disse que guardava desde da sua juventude. O Senhor se alegrou diante dele por causa da sua postura. A sua postura tem que ser essa. O seu destino tem que ser esse. A sua vontade tem que ser essa. O seu desejo tem que ser esse. Aleluia, mas nem tudo, algo está faltando na tua vida. Algo está faltando na minha vida também. Nós não somos completos. Nós temos que preencher isso. Nós temos que fiscalizar nossa própria vida e ver que ação estamos errando, em que pontos estamos acertando, aonde devemos melhorar. Porque quando nós erramos, o próprio Espírito nos diz. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você começa a sentir as suas falhas. É quando você fecha os olhos e põe ali, é o momento de se lembrar. Quando vai fazer algo errado, o coração ele começa a bater muito forte. O que é isso? O Espírito está dizendo, não faça, não faça, não faça. Aí eu pergunto, o que faltava para o jovem rico? Glória a Deus. Aleluia. Jesus fez uma pergunta para ele. Né? Só te falta uma coisa. Não foi isso? Só te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem. Dá para os pobres. E vem e me segue. O que ele fez, você faria também. Porque existe uma coisa que nós precisamos aprender. Não se prenda naquilo que você não tinha, que hoje você tem, que Deus te deu. Quando nós vimos esse mundo, nós vem sem nada, nem roupa. Mas nem roupa. Quando nós nasce sem nada. Mas durante o percurso da nossa vida, através dos nossos pais, das nossas mães, e Deus abençoa a vida deles, quando cai na nossa vida, abençoa a nossa vida também, nós começamos a trocar as coisas de Deus por Ele. O Senhor falou para ele, olha, vende tudo e segue-me e eu te dou um tesouro no céu. É melhor o que ele tinha do que o tesouro de Deus lá no céu. Será que ele sabia a fortuna do tesouro que Deus tinha para ele? Toda a vida eterna. Agora imagine o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha, o que tu tem, o que eu tenho, foi Deus que deu. Para você cuidar por um tempo só. Você é mordomo do que você possui. Porque quando eu for, você for, nada você vai levar. Olha que os cristãos, quando eram enterrados há muito tempo atrás, nem a roupa do corpo era enterrado. Hoje põe paletó, põe gravata, põe um monte de coisa para enfeitar. Mas antes não era assim não. Antes nem caixão tinha, carregava numa rede, quando chegava lá botava o corpo, trazia a rede de volta, ou jogava junto ou queimava.
Então o que faltava para ele, falta para nós. Glória a Deus. Faltava amor para ele. Faltava fé na vida dele. Faltava oração na vida dele. Ele tinha guardado 6 partes dos mandamentos, mas falta muita coisa. Amor ao próximo, ele não tinha. Quando Deus falou que tinha que dar os seus bens, ele, eita, virou as costas e caiu fora. De jeito nenhum. Eu prefiro ficar com meus bens do que seguir a Jesus. Deus não queria, Jesus não queria os bens dele. Era só um teste. Ele não queria. Senhor, vou lá agora tudo. Ele ia falar para ele, não, nem precisa ir, vamos, larga para lá e pronto. Lembra de Ezequias? Eliseu? Quando Elias chega diante dele, já chega ungindo, ele falando, ele já pegou, largou tudo que tinha. Largou tudo que tinha. Aleluia. Tudo. Quando ele falou, vai servir a Deus agora, pronto, acabou. Já queimou, matou os 2 bois, queimou a tombadora de terra, já assou e comeu e partiu para a glória. Tudo fica mais fácil para mim e para você quando nós estamos focalizados nesse caminho, querendo Deus, querendo a vida eterna, querendo chegar lá. Fica tudo mais fácil, mas quando nós começamos a olhar para cá, olhar para lá, aí as coisas ficam difíceis. A gente tem que orar, pedir oração, ora por mim, por isso, por aquilo. Porque um pouco de fé, a fé está pouca, a confiança está pouca. Nós temos que confiar mais no Senhor. Nós estamos num caminho que há muito obstáculo, mas você não está só. Tem gente que não é cristão e está num caminho largo e nem tem proteção. Só pela misericórdia de Deus. Deus também dá livramento para essas pessoas. Do jeito que Ele derrama chuva na sua lavoura, também na lavoura deles. Mas no final da história há um julgamento. E se você fizer tudo certinho nesse caminho, você não vai ser julgado. Você não vai ser condenado. Deus fala nesta palavra para te fortalecer, para te alertar. Para alertar eu e você. Se cuide, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Se a gente fosse ler aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, a gente via ver a obrigação do Senhor falando, cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito. Cuida dele, você é responsável por ele. Se ele for para um lugar que você não quer ir, a culpa é sua. Eu quero ir para o céu, mas eu tenho que fazer a minha parte. E está tudo aqui, ó. As ferramentas Deus deu. Aqui está a ferramenta. Ele não te jogou num caminho e vai, não, agora você se vira. O bom que Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio. Você tem a sua escolha. Aqui, está aqui a escolha. Tem 2 caminhos, você se escolhe. Se você quiser para a esquerda, você faz. Se quiser para a direita, você faz. A escolha é sua, tem um livre-arbítrio. Deus não força ninguém a nada. Mas também no final da história, bom, eu dei a oportunidade para você. Eu dei as ferramentas. É a mesma coisa, tem uma lavoura aqui. E tem a enxada. Se você deixar o mato crescer, a enxada estava parada aqui. A culpa é sua. Porque não limpou o mato. Então, Deus deu a semente, Deus deu a chuva, Deus deu a terra, plantou, agora cuide da lavoura. Porque você vai cuidar de uma coisa que você mesmo vai se alimentar. Amém? Já passei até do tempo aqui. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde todos. Ouça a palavra e pratique, viva ela também. Por que tem 3, 4 mensagens na semana? Podia até ter mais. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos se alimentar dela. Porque é ela que nos alerta, é ela que nos faz acordar, é ela que nos deixa nós espertos. Meu Deus! Deus tem tanto zelo de mim e de você. Deus tem tanto cuidado de nós. Você nem imagina o tanto. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
vamos recolher as ofertas para a obra do Senhor. Vamos agradecer a Deus com as nossas contribuições. Você que nos visita não tem obrigação, mas se você desejar no seu coração, abençoe a obra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, aqueles que podem e aqueles que não podem, sejam abençoados em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor não faz exceção de pessoa, mas a tua bênção é sobre nós. Eu te agradeço pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir o quarteto, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Santo és tu, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que nos visitam, a nossa irmã, que eu creio que veio com a irmã Conceição. Deus te abençoe. Como é que você chama? Elisa. Muito obrigado pela sua visita, que Deus te abençoe. Também está ali com a irmã Alzira, um casal e mais uma irmã. Eu não guardo bem o seu nome, irmã. Jusceli. É a irmã Jusceli e a irmã Gina. E o irmão José Luiz. Sejam bem-vindos, que Deus vos abençoe e muito obrigado pela vossa visita em nome de Jesus. Sintam-se à vontade na casa de Deus. Nós agradecemos a todos. Vamos passar então. Nós na terça-feira temos culto de oração às 20 horas até às 21h30. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Nós estaremos estudando a palavra de Deus, a lição número 2, o corpo, maravilhosa obra da criação de Deus. E todos estão convidados para o culto de sábado, às 20h30 até às 22 horas, é o nosso culto no sábado, em nome de Jesus. O Nuno acho que tem um aviso a dar. Eu vou deixar ele dar o aviso e logo em seguida a Thelma vai ler um poema, eu não sei para quem, e o Nuno depois vai cantar um hino. Eu peço desculpa aos irmãos, as horas têm estado avançada, mas faz parte da comunhão com Deus. Amém. Então, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Eu queria apenas fazer um anúncio, um convite, aliás, de amanhã a uma semana, portanto, não amanhã domingo, mas no outro domingo a seguir, nós vamos aqui ter um almoço que, para quem quiser vir, ficará a 7,50 € por pessoa. Se quiserem saber, a emenda é leitão e com batatas fritas. E porque houve irmãos que falaram no leitão e na questão de provar leitão e tudo mais, e então nós decidimos fazer dessa forma. No entanto, uma vez que o tempo é curtinho, quem quiser vir terá que se inscrever hoje, ok? Para podermos fazer todos os preparativos no sentido de contar com toda a gente e ver se compramos um leitão ou 20. Onde é que está a sua fé? Então, eu não sei quantos convidados você tem. Não é? O irmão Carlos tem para aí um grupo deles. Olha, ainda é esquisito, ainda é bem para você ver. Pois é. Pronto, portanto, quem quiser inscrever-se, eventualmente pode ir ter com a irmã Lídia, que tomará nota, e eu estarei para ajudar, por forma a conseguirmos fazer aqui um grande banquete com leitão, eu digo outra vez. Amém. Amém? Amém. Então, irmão, se você tiver amigo e quiser trazer o amigo, trazer o vizinho, o colega, fica à vontade. Eu também acho que não é nada para ir além, 7,50 € uma rodada de leitão, não é? É rodada, não? Não, só uma. Não, rodela é a laranja, não é? Se fosse feijoada, mas como é leitão, é batata frita. Eu queria ainda pedir para, eventualmente, quem puder, que traga algumas sobremesas e sumos.
para Tá tentar bem. também... Amparar um bocado. Exatamente. Amém. Amém? Então estão todos convidados a comer leitão de amanhã a 8 dias. Não é? Quem quiser estar aqui conosco, nós vamos estar aqui. Quem gosta também de leitão, não é? Porque há muita gente que gosta mais de peixe do que de leitão. Então, eu prefiro leitão. Até disseram assim, e o pastor não pode comer. O pastor pode comer de tudo, irmãos. De tudo. O pastor está numa posição que pode comer de tudo. E graças a Deus por isso. Então vamos ouvir a irmã Thelma, que vai ler um poema. Eu já vou dar a bênção apostólica. Que horas vai ser o almoço, o leitão? Que horas? Entretanto, nós vemos. E Ah, depois ok. pomos no... É que eu já fiquei empolgada, porque eu como leitão, mas eu como muito pouquinho, né? E meu marido não gosta. Então eu não posso ir em nenhum restaurante comprar o leitão, porque senão vai sobrar muito. Então aqui vai ser uma bênção. Amém. Bom, meus irmãos, paz do Senhor. É bom ver a igreja assim, cheia, né? Tô aqui, tem alguém atrás da pilastra que eu não vejo. Mas nós estamos hoje aqui para comemorar. Amém? Já comemoramos com os louvores, comemoramos com a palavra. Eu dei uma fugida até lá atrás, porque depois do culto tem cantina, então eu tive que dar uma saidinha. Mas o dia de comemoração é todinho para a pastora Geralda, porque hoje é aniversário dela. Amém? E eu, na semana passada, pedi a Olga, que é a nossa literata, para ela fazer uma poesia, que eu ia ler hoje para a pastora. Amém? Então vamos lá. Mulher sábia, mulher de Deus, sempre pronta a ouvir e a aconselhar. Mulher de grande devoção, protege-nos a todos com a sua oração. Amém. O seu íntimo é o seu refúgio. Mulher guerreira, de sorriso nos lábios. Mulher guerreira, de abraço apertado. Mulher guerreira, mesmo no silêncio calado. Esconde sozinha a sua dor, mas é no seu olhar que demonstra o amor. Quando feliz, parece uma flor. Quando triste, pede a Deus por clamor. Pastora Geralda, hoje queremos dizer-lhe que não está só, que estamos consigo na tristeza e no forró. Na tristeza e no forró, olha. Prezamos muito a sua vida, prezamos muito a sua amizade, prezamos muito a sua companhia e agradecemos a sua lealdade, porque somos família. Amém? Feliz aniversário. Vamos chamar a Ana agora? Ana? Vem, Ana. Saúde a igreja com a paz de Cristo. É assim, não é poema, porque na minha área é tudo menos, ok? Portanto, hoje celebramos a vida da pastora Geralda, uma mulher de fé, que tem sido uma verdadeira fonte de inspiração, resiliência e um exemplo constante de dedicação a Deus. Pastora Geralda, neste dia especial, quero em nome da igreja, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua dedicação incansável e pelo carinho que demonstra, mesmo com as palavras muitas vezes reservadas. A senhora é uma força que inspira qualquer um
que a conhece. A sua presença tem sido um exemplo de fé. Que o Senhor a continue a abençoar com saúde, sabedoria e paz. Que Ele renove as suas forças todos os dias e lhe conceda muitos anos de vida. Que a pastora possa vir a ser um instrumento de bênçãos e transformações na vida de muitos que estão na igreja. Que Deus a fortaleça todos os dias. Feliz aniversário e que Deus a abençoe hoje e sempre. Em tua presença encontro descanso, não há melhor lugar onde eu possa estar. Em tua presença encontro descanso, não há melhor lugar onde eu possa estar. Mais do que tens para dar, és tu que eu quero conhecer. Mais do que tens para dar, eu entrego a ti meu viver. Em tua presença encontro descanso, não há melhor lugar onde eu possa estar. Mais do que tens para dar, és tu que eu quero conhecer. Mais do que tens para dar, eu entrego a ti meu viver, Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quem não puder marcar hoje e quiser marcar no meio da semana ou quiser mais tempo para convidar mais alguém para o almoço, podem telefonar para o meu número de telefone que eu depois passo para a igreja. Só não podem marcar e depois no dia não estar aqui, não é? Então aqueles que marcarem convém que venha ou então dê alguma satisfação a tempo para nós não perdermos, não é, a quantidade que iremos trazer, para também não ser uma coisa mal organizada. Então todos têm o meu número de telefone, aqueles que não têm perguntam uns aos outros, e pode ir ali na câmara também, que lá também tem meu número de telefone, então é à vontade. Então vamos orar ao Senhor e vamos nos despedir do culto, não? Ainda. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, que te graça e luz, para que Ele possa servir a Jesus.
Ah, tá bem. Então pronto. Pode apagar, irmã Geralda. Amém. Aí. Hoje eu fico contente, porque hoje a minha mulher tem a mesma idade que eu, graças a Deus. É. Pois é. Não, pois é, para mim ficar com a idade fora da sua, fora da sua. Então vamos orar, vamos agradecer pela vida da irmã Geralda. Muito obrigado aquilo que vocês fizeram, que Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus. Graças te damos, ó Deus, pela vida da tua serva, por mais este ano de vida que o Senhor a concedeu. Continua abençoando, guardando e protegendo em nome de Jesus. Graças te damos por cada um dos teus servos, os nossos amigos que nos visitam, os nossos irmãos, que o Senhor continua abençoando, guardando e protegendo. Que a graça do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz. Seja uma abençoada a vossa semana, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto em nome de Jesus. Amém.